Nós vamos estar refletindo na palavra de Deus hoje, e o nosso texto base de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 ao 35. É uma história que acontece, né, depois de todo aquele momento da morte de Jesus e da sua ressurreição, e era justamente um domingo, mais ou menos essa hora, né, talvez mais cedo. Talvez essa hora, assim, os discípulos, né, voltaram correndo para Jerusalém, ok? Mas vamos lá. O texto nos diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para a aldeia Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos, né, de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinham que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção para passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, é um texto muito conhecido, né? Um texto muito histórico, é um texto emocionante, né? Tudo aquilo que estava acontecendo ali naquele caminho, de repente aparece Jesus e caminha com aqueles homens, e de repente tem um desfecho, né? Que antes era tristeza, acabou se tornando em grande, grande alegria. Então, eram 2 homens, né, a caminho, na verdade, eles estavam em direção a uma aldeia chamada Emaús, né? Eles estavam caminhando e, quem sabe, o paradeiro deles fossem ali mesmo, mas alguns ainda têm dúvida, né, que poderia ser ou não. No entanto, quando Jesus estava com eles e fez menção de passar, eles o convidam, né, para que Jesus pudesse estar com eles ali. Emaús, segundo o texto, fica a 60 estádios de Jerusalém.
um estádio naquela época era mais ou menos 182 metros, né? Então dava ali um total de aproximadamente 11, 12 quilômetros de Jerusalém. Então eles começaram a caminhar e quando Jesus os encontrou, eles, então, conversaram com ele um bom tempo, pararam e conversaram, depois seguiram o caminho, e o texto diz que Jesus fez menção de ir adiante, mas eles os constrangeram de estar naquele lugar. E Jerusalém era o lugar onde tinha acontecido todas aquelas coisas, né? Tudo aquilo do qual eles vinham refletindo e estavam realmente tristes. Então, eles estavam lembrando ali de tudo que tinha acontecido. E aí veio a companhia de Jesus. E aí eles passam, então, a inteirar, né? Uma vez que Jesus pergunta para eles o que foi que aconteceu. Eles passam, então, a inteirar Jesus ali do que estava acontecendo, do que tinha acontecido e o que eles estavam passando ali. Jesus, então, começa a consolar, Jesus começa a falar com eles. E interessante que quando nós observamos é que o contexto disso tudo, como dissemos, é a questão da morte de Jesus. Mas o contexto existencial, emocional que eles estavam passando ali era de pessimismo. Estavam todos pessimistas diante de tudo aquilo que era a expectativa e tudo aquilo que tinha acontecido. A expectativa que eles tinham de tudo aquilo que Jesus vinha falando a eles, da caminhada deles com Jesus, sendo eles judeus e estando ali tanto tempo sobre o poder, né, de impérios, passa de um império para o outro, e agora eles estavam no Império Romano. Muitos deles ainda não tinham compreendido, esperavam que esse Messias viesse livrá-los ali de uma forma política, mas eles estavam também tristes, né? Porque aqueles a quem eles se apegaram e que os entendiam muito bem, tinha sido entregue, tinha sido morto, né? Por todos aqueles que o cercavam e que estavam indo contra ele, acusando de coisas que ele não tinha feito. Então, existia ali um pessimismo, existia ali uma decepção, existia ali uma frustração diante de tudo aquilo que eles tinham ouvido, diante de tudo aquilo que eles tinham aprendido, né, a respeito de Jesus e a expectativa que foi criada ali nas suas vidas. Okay? Então, os discípulos estavam relembrando ali tudo que tinha acontecido, e aí eles estavam inconformados diante de tudo aquilo. Tudo isso numa pequena estrada, né, 12 quilômetros ali, e que levavam ali de Jerusalém para Emaús. Então, quando nós pensamos, e eu não quero aqui que os irmãos estejam achando, né, que eu estou colocando aqui Emaús como se fosse algo espiritual, mas Emaús, a estrada de Emaús é sinônimo ali, então, de tristeza, de dor, de pessimismo, de desânimo, acabou se tornando. E quando nós lemos esse texto, e quando nós falamos, os discípulos no caminho de Emaús, nós lembramos automaticamente do que eles estavam passando, né, do sentimento deles, por que eles estavam indo para longe, e a forma como eles estavam. E eu quero dizer que muitas vezes nós também trilhamos, né, esse caminho de Emaús, um caminho de onde nós saímos, né, de uma grande expectativa e, de repente, nós vemos coisas acontecer que nos desanimam, que nos entristecem, que nos deixam, muitas vezes, frustrados. E, ao invés de nós procurarmos entender tudo o que está acontecendo, nós fugimos, nós saímos daquela realidade e queremos ir para uma outra, queremos ir para um lugar bem distante de onde tudo está acontecendo. Mas saímos lamentando, saímos como esses homens, esses dois discípulos que saíram, dois homens que saíram cabisbaixo, lamentando, frustrado com tudo que tinha acontecido. E nós andamos muitas vezes nesse caminho de Emaús. Mas eu quero que nós venhamos pensar um pouco a respeito dessa questão do caminho de Emaús. Quando nós estamos no caminho, nesse caminho, né, de Emaús, aí, que é um caminho de frustração, um caminho de decepção, o que acontece? O que acontece conosco? O que aconteceu com aqueles discípulos e que também acontece conosco quando nós saímos de um
período, de um momento, né, de grande frustração, de coisas que não deram certo. Nós estamos vivendo um momento muito crítico na nossa vida mundial, não é só no Brasil, mas é em todo o mundo, algo que tem transtornado tantas pessoas. Já se passou um ano, achava que demoraria poucos meses, mas parece que vai aumentando e as expectativas não são boas. Essa é uma questão. Mas e na nossa vida também particular? Na nossa vida pessoal? Muitas vezes nós estamos passando por um momento difícil, de crise, e aí nós estamos caminhando, né, nesse caminho de Emaús, cheio de frustração, cheio de desânimo. O que se passa conosco quando nós estamos nesse caminho? Quero deixar 3 questões aqui para nós refletirmos a respeito desse caminho, né? Caminho de Emaús. Primeiramente, quando nós estamos no caminho de Emaús, nós ignoramos a presença de Jesus. Parece que Jesus não está ali conosco. Nós estamos só, estamos numa batalha, estamos caminhando sozinho, estamos cabisbaixo, porque nós não vemos nenhum tipo de esperança. Caminho de Emaús. Nós passamos por ele e muitas vezes, né, quando nós passamos por esse caminho de Emaús, quando nós estamos nesse caminho, nós ignoramos a presença de Jesus. E é interessante que durante, né, esse período ali da morte e ressurreição de Jesus, muitas pessoas estiveram cabisbaixos também, como se estivesse como aqueles discípulos, né, no caminho de Emaús, frustrados, tristes, e de repente eles também não enxergaram, não conseguiram ver Jesus. O texto mesmo mostra, textos anteriores, mostra ali que logo pela manhã as mulheres saíram correndo para ver o sepulcro de Jesus, chegaram lá, estava tudo aberto, e 2 anjos apenas que falaram para ela, não está mais aqui. Mas uma delas encontrou com Jesus e o confundiu com o jardineiro. Ela não conseguiu ver que era Jesus. Ela ignorou que era a presença de Jesus. Só quando o próprio Jesus, né, falou com ela de uma forma mais específica é que ela reconheceu, né, Rabi, meu mestre. Aí sim é que abriu os olhos dela, mas antes estava com os olhos totalmente fechados ali, ignorando, né, literalmente a presença de Jesus. Quando olhamos para aqueles homens, o estado emocional deles impediu que eles reconhecessem, né, quem estava acompanhando. E é verdade, queridos, quando nós passamos, quando nós caminhamos por caminhos tão difíceis, né, como é esse, que é o caminho de Jerusalém para Emaús, saindo de um momento terrível nas nossas vidas, nós nos fechamos. O mundo parece que desabou, nós não conseguimos enxergar mais nada a não ser aquele problema, a não ser considerar apenas o nosso sentimento de tristeza, de dor, e ignoramos aquele que está ao nosso lado, aquele que pode nos ajudar, aquele que pode nos consolar, né? Aquele que vem até nós, aquele que muitas vezes nós estávamos até perdidos em meio aos pensamentos, ao choro, às frustrações, e ele vem para poder dar um sentido para nós, para poder nos consolar. Os discípulos, eles estavam desesperados, eles estavam frustrados. Aquela situação emocional deles fez com que eles não percebessem que Jesus estava ao lado deles. O texto diz para nós ali, né, que eles estavam caminhando, cabisbaixo, e Jesus chega até ele e fala, olha, para onde vocês vão? De onde vocês estão vindo? O que está acontecendo? E eles mesmos falam, poxa, és tu, sendo o único que, estando em Jerusalém, ignora todas essas coisas? Né? E Jesus, então, começa a conversar com eles, e conversa com eles, mesmo as palavras de Jesus sendo profundas, eles não conseguiram perceber que Jesus estava falando verdade, né? Falando a verdade de Deus aí para as nossas vidas, ok? Então, que Deus possa, né, estar nos ajudando nesses momentos, para que nós possamos considerar aquilo que está nos acompanhando, não nos desesperar, porque quando nós estamos no caminho de Emaús, é normal acontecer isso conosco, né, de ignorarmos a presença daqueles que estão do nosso lado, mas não podemos ignorar para sempre a presença de Jesus. O choque, muitas vezes, diante de uma frustração, diante de uma perda, diante de algo que está nos sufocando, ele é grande mesmo no momento.
mas é preciso nós estarmos atentos, né? Porque Jesus disse que estaria sempre conosco, até o final de todos os tempos ele estaria conosco, sabe? Muitas vezes nós nos envolvemos tanto com a situação em que nós estamos, seja ela um problema físico, seja ele um problema emocional, seja um problema espiritual, seja um problema profissional, nós nos colocamos tão envolvidos com aquela situação negativa que nós ignoramos as pessoas que estão lá ao nosso lado, as soluções que muitas vezes nos é colocada do lado, nós ignoramos. E é assim também na nossa vida espiritual, principalmente, queridos. Nós ignoramos a presença de Jesus. Então, que nós possamos abrir os nossos olhos quando estivermos passando por esses momentos, tá? Não nos tornarmos pessoas cegas e permanecermos cegas, mas que nós possamos estar atentos àqueles que estão ao nosso redor. Uma segunda questão que acontece conosco quando nós estamos nesse caminho de Emaús é ignorar, né, o propósito de Deus. Qual que é o propósito de Deus em toda a nossa vida? Os discípulos ali, eles estavam, né, aqueles homens, eles estavam ignorando tudo aquilo que era o propósito de Deus naquela ocasião em que Jesus tinha morrido, mas que naquele domingo, né, já tinha ressuscitado, e eles não deram crédito às mulheres, não deram crédito aos, né, próprio Pedro que tinha falado, eles não viram, não acreditaram, eles acabaram se perdendo, né, dentro daquilo que era o propósito. Os versículos 17, né, ao 24, ele vai mostrar justamente essa questão, que quando eles encontram com Jesus, ou Jesus encontra, porque foi Jesus que se aproximou deles, e eles então começam a explicar para Jesus, aconteceu isso, que o nosso mestre, ele foi morto, ele foi crucificado, e nós achávamos que ele iria resolver todas as nossas situações, e Jesus falou, nécios, tardios, em entender todas as coisas. Não convinha que isso tudo acontecesse? E a palavra de Deus nos diz ali que, começando lá pelos profetas, começando lá no começo das Escrituras, eles foram expondo tudo aquilo que dizia respeito a ele mesmo, Jesus, né? E o propósito de Deus em tudo aquilo que iria acontecer. Então, a pergunta de Jesus acerca do assunto, né, da conversa deles, levou a entristecer mais ainda, né? Tocou na ferida deles mais uma vez. E aí é que eles baixaram a cabeça mais uma vez e, tristes, não pararam um pouco para pensar em tudo que estava acontecendo, né, naquilo que era a vontade de Deus, o propósito de Deus. A frustração tomou conta, né, da vida deles de tal ponto que eles não conseguiam compreender o propósito de Deus. Quando nós também estamos nesse caminho de desespero, nesse caminho de frustração, no caminho de dor e de tristeza, os nossos olhos também, né, se tapam, nós nos entregamos tanto aos nossos sentimentos que não paramos um pouco para compreender o porquê de tudo aquilo, né? Nós começamos a questionar, né, o problema em si, mas não o que está por trás, o que pode acontecer, os propósitos de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, nós precisamos, de fato, estar nos colocando diante, né, da presença do Senhor para que a gente possa compreender, muitas vezes, aquilo que está acontecendo. Não é só nós, não é só você que passa por momentos difíceis, não é só você que muitas vezes se identifica com esses homens que estavam numa caminhada, saindo de um momento de tristeza, querendo fugir para qualquer lugar, seja uma aldeiazinha, seja aonde for. Mas todos nós passamos, todos nós temos que enfrentar esse caminho de Emaús, mas nós temos que ter a consciência de que, mesmo passando por esse caminho, nós precisamos começar a compreender o porquê de todas essas coisas. Né? Tudo aquilo que acontece com um propósito para as nossas vidas. A palavra de Deus é bem clara em dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sempre tem uma lição, sempre tem algo por trás de tudo aquilo que está acontecendo, mesmo que seja de dor, porque Jesus sofreu. Jesus, ele sofreu, e uma coisa bem interessante é que ele sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele ia morrer, mas ele também sabia que Deus tinha um propósito em tudo aquilo e que ele iria ressuscitar também. Todos os nossos problemas, eles vêm, mas eles vão.
porque Jesus está conosco e ele vai nos ajudar. Todo mal que nós passamos, né, na nossa vida, ele vem, mas ele vai. Porque Jesus, ele está conosco. Mesmo que a gente vá junto, né? Estamos vivendo aí esse período de pandemia e nós temos chorado com tantas pessoas que têm perdido a sua vida. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não perderam a vida, eles ganharam. Nós ficamos tristes porque era alguém muito especial para as nossas vidas. Mas para ele é muito melhor estar onde está agora, porque saíram ganhando. Nós entristecemos e ninguém quer passar por isso. E quando nós passamos, nós realmente nos colocamos como se estivéssemos nesse caminho, o caminho de Emaús. Então, nós não devemos ignorar o propósito de Deus para as nossas vidas. A frustração toma conta? Toma, porque tomou na vida daqueles homens, né? Era o desconhecido para eles. Eles não conheciam, né, literalmente, o que iria acontecer ali na frente, porque os olhos deles estavam fechados para aquilo que era o propósito de Deus. Então, olha só, fazia parte da missão de Jesus passar por tudo aquilo. Ele ter que sofrer, ele ter que morrer, mas ressuscitar também. Então, Jesus, ele faz isso nas nossas vidas. Quando nós andamos no caminho de Emaús e erguemos os nossos olhos e percebemos a sua presença, ele nos faz compreender todo o propósito de Deus nas nossas vidas diante de tudo aquilo que nós estamos passando, né? Jesus tinha que passar por isso, os discípulos precisavam compreender, eles não tinham compreendido, só depois que os olhos deles foram abertos, né, que eles compreenderam Jesus ali, é que eles então puderam perceber, olha, realmente ele falava de algo e ele já nos tinha dito isso antes. E é muito interessante a gente pensar, né, nesse desabrochar dos discípulos no que diz respeito a compreender o propósito de Deus. Para nós é assim também, para você também. Você vai mudar a sua vida, vai mudar o seu sentimento a partir do momento em que você compreender o propósito de Deus em tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. Mesmo que você esteja nesse caminho, caminho de Emaús, caminho de tristeza, caminho de dor, caminho de sofrimento e de frustração. Nós, muitas vezes, né, entramos dentro de um casulo, né, de problemas e permanecemos lá contemplando o problema. E esquecemos de sair e procurar aí as respostas. Então, os discípulos estavam cabisbaixos, estavam imersos em tudo aquilo que era o seu problema, a sua frustração. E nós, muitas vezes, temos a mesma reação. Nós ficamos dias e dias ali enlutados com aquele problema. O luto é necessário nas nossas vidas, mas ele tem um tempo. É preciso passarmos por ele, mas sempre procurando compreender que tem alguém do nosso lado para nos ajudar e que vai fazer com que a gente saia daquele momento. Mas nós não devemos viver nele o tempo todo. Os discípulos estavam naquele luto diante dos problemas. E o luto aqui, né, que eu digo, não é só o luto por causa de um ente querido que nós perdemos por causa de morte. É por causa de problemas mesmo, de frustrações, de decepções. É preciso ter um momento para sair dele. E nós só vamos conseguir sair quando nós percebermos a presença de Jesus ao nosso lado, quando nós compreendermos o propósito de Deus para as nossas vidas. Aí sim é que as coisas vão começar a fazer sentido nas nossas vidas. Então não fique nesse casulo. Saia dele. Procura compreender ali qual que é o propósito de Deus para a sua vida. E por último, quando nós estamos no caminho de Emaús, nós ignoramos a voz de Cristo. Nós nem reconhecemos a voz de Jesus nas nossas vidas. Olha que aqueles discípulos, muito, com certeza, eles ouviam muito Jesus. Onde Jesus estava, eles estavam seguindo, eles acompanhavam os seus ensinamentos, faziam parte, né, de alguns momentos ali de confraternização. Afinal de contas, foram muitos anos que Jesus passou ali divulgando o seu ministério e as pessoas chegando até ele, eles se tornaram, quem sabe, ali os seus discípulos que percorriam com ele vários lugares, conheciam a voz de Jesus, mas eles não estavam conseguindo captar ali, literalmente aquilo que ele estava dizendo e perceber que aquela voz era uma voz diferente, era a voz de Jesus. Tá? Então, infelizmente, quando nós estamos no caminho de Emaús, aí nós ignoramos a voz do Senhor. Nós, né, muitas pessoas, elas não querem nem ouvir
né? Quando a gente vai falar, vai ler a palavra de Deus, vai falar algumas coisas de Deus, a pessoa acaba surtando, sendo uma pessoa ignorante no que diz respeito à palavra de Deus. Você está falando isso só porque eu estou, né, nesse pesar todo aqui. Se estivesse no meu lugar, você também não daria ouvido. As pessoas tapam os seus ouvidos, ignoram a voz de Jesus e não ouvem, né, aquilo que ele está dizendo, as suas instruções, e acabam perdendo muita coisa boa. Os versículos 25 ao 27, ele mostra ali que Jesus conversou muito com eles. Jesus passou aquele caminho todinho conversando e eles não prestaram atenção e para poder discernir a voz de Jesus, que era Jesus que estava falando com ele. Olha que Jesus era o maior dos mestres, e ali ele estava dando uma de mestre também, porque ele fez um estudo bíblico com eles. Desde os antigos, né? Desde dos profetas, desde dos salmos, desde da lei de Moisés, ele veio falando, expondo tudo que se dizia a respeito ao próprio Jesus e tudo aquilo que iria acontecer. Mesmo assim, eles não compreenderam, eles ignoraram a voz de Jesus. As palavras deles, né, provocaram uma repreensão um pouco severa de Jesus, porque eles não estavam compreendendo. Jesus falou: nécios, ou pessoas tardias de ouvir, incompreensíveis. Será que vocês não compreenderam que todas essas coisas tinham que acontecer? Vocês estão sendo muito tardios para poder perceber, né, e compreender tudo aquilo que já tinha sido dito anteriormente, né, por Jesus Cristo, e ele então faz uma grande exposição. É isso que acontece conosco também, né? Muitas vezes, muitas pessoas acabam ignorando. Jesus está falando ao seu coração, Jesus está dando uma palavra ao seu coração e a pessoa ignora, não reconhece, não aceita, né, aquilo como vinda do próprio Jesus. Jesus passa, então, o quê? A indicar que a raiz do problema é que eles não tinham aceito tudo aquilo que se ensinava nos profetas bíblicos, né, ou as profecias bíblicas, tudo aquilo que a Bíblia colocava. Então, como eles não tinham aceitado tudo que a Bíblia colocava, eles se perderam para poder compreender tudo aquilo que era o propósito de Deus e compreender a voz de Deus, o ensinamento do Senhor, a verdade que é do Senhor. Porque aqueles que compreendem o Senhor, que têm comunhão com Ele, conseguem ouvir quando o seu espírito fala ao seu coração. E aqueles homens não estavam compreendendo o que Jesus estava falando. E tudo aquilo, né, que tinha acontecido. Porque parece que eles não compreenderam toda a Escritura. E é por isso, queridos, que nós temos a necessidade de ver toda a Escritura. Porque quando nós compreendemos toda a Escritura, nós temos fé para poder suportar esses momentos e permanecer firmes no nosso caminho e ouvir, ter discernimento daquilo que é a voz de Deus, aquilo que é a voz do nosso coração, aquilo que é a voz do inimigo, porque ele aproveita esses momentos para poder nos confundir também, ok? E a voz de pessoas más também, que vêm dar maus conselhos, que vêm desestabilizar e que vêm fazer com que as pessoas, né, desistam desse caminho, o caminho de Deus. Mas quando compreendemos toda a palavra de Deus, nós permanecemos firmes nesse caminho, nós ouvimos a voz do Senhor, deixando assim de ignorar aquilo que ele nos diz. Então, as palavras de Jesus eram palavras muito sábias, palavras que eram proferidas, né, como alguém que sempre teve autoridade. As pessoas conheciam Jesus, sabia que o que ele falava da palavra de Deus não era como aqueles que tinham estudado tanto, né, ali para poder expor a palavra, mas que eles não expunham assim com tanta espiritualidade, né, com tanta aplicação prática para a vida das pessoas. E Jesus estava fazendo isso naquele momento na vida daqueles homens, e eles não estavam captando. Só depois é que eles despertaram ali. Então, muitos de nós têm a mesma atitude de ignorar a voz do Senhor, né? Deixar de ouvir a voz do Senhor, não dar crédito àquilo que o mensageiro, a mensagem do Senhor traz para nós. Tá? Então, por quê? Porque estamos aí com o nosso coração cheio de pessimismo, estamos com frustração, estamos com desânimo, porque o caminho de Emaús é sinônimo disso tudo, de pessimismo, de frustração e de desânimo.
Então, que nós possamos refletir um pouco. Tá? É inevitável que nós venhamos passar pelo caminho de Emaús. Todos nós, quem sabe, né, no momento da nossa vida, vamos passar por esse momento aí de pessimismo, de frustração, de desânimo diante de alguma coisa que aconteceu ou que está acontecendo. No entanto, nós temos que ter muito cuidado para que a gente não venha ignorar ali a presença de Jesus que sempre está conosco, ignorar o propósito de Deus nas nossas vidas. Deus tem um propósito maior do que tudo aquilo que está acontecendo, do que todas as circunstâncias em que nós passamos ou vivemos. É preciso também estar atentos, né, nessa caminhada para que a gente não venha ignorar a voz de Jesus, nos direcionando, nos consolando, né, nos animando. Tá? Então, é preciso estar atento a isso. E eu quero concluir, né, dizendo aqui que, de fato, né, mesmo que a gente venha passar por esse caminho de Emaús, que é um caminho muito difícil, é preciso pedir para Jesus ficar conosco até o final. Quando os discípulos estavam chegando no lugar que eles iam ficar ali, em Emaús, aquela aldeia, no versículo 29, diz que Jesus ali ele fez menção de passar. Jesus não tinha aquela intenção, né? Mas queria ver como que eles estavam. Jesus fez menção de passar e eles falaram, fica conosco, Senhor. Fica conosco, já está tarde mesmo. Fica conosco aqui, vem, né? Fazer um lanche conosco aqui, passa a noite aqui, vamos dormir aqui. É difícil, né? O senhor fazer essa caminhada, não sei para onde o senhor vai, mas de noite é muito complicado, tem salteadores, tem as feras aí, fica conosco, Senhor. O Senhor não precisa, né, disso, de estar, né, se precavendo, se protegendo de todas as coisas, os males, afinal de contas ele está acima de tudo isso, mas foi importante aquele momento. Fica conosco, Senhor. Essa deve ser a nossa atitude também. Tá? Mesmo que o desespero venha, a frustração venha, todas as coisas parecem estar contrárias a nós, nós precisamos nos dobrar e clamar ao Senhor e dizer, vem, Senhor, fica comigo, Senhor, fica comigo, Senhor. Está difícil eu suportar, está difícil eu vencer esse pessimismo, está difícil eu vencer essa frustração, está difícil eu vencer esse desânimo, fica comigo. E aquilo foi muito importante, porque a partir do momento em que Jesus, né, esteve com aqueles homens, entrou com eles no lugar onde eles iriam, fez ali um papel muito importante de estar com eles naquele lugar, né, dando consolo para eles. Afinal de contas, para aqueles homens, eles perceberam que era alguém amigável, era alguém que tinha tocado nos seus corações. Então, fica, não vai embora não, nós precisamos mais de ti, mais das tuas palavras. E a palavra de Deus nos diz ali que eles passaram, né, momento ali agora para a refeição. E era de costume que a pessoa que estava recebendo é que partia o pão e que dava para cada um. E o que aconteceu? O próprio Jesus se antecipou ao anfitrião, tomou o pão, partiu, deu graças e dividiu para os seus discípulos, e naquele momento caiu a ficha para eles. Eles perceberam, nossa, é o Senhor que está aqui, olha só, ele deu graças, eles não tinham condições, né? Eu acho que eles não estavam nem pensando em dar graças ao Senhor por tudo que tinha acontecido, pelo pão, pela vida que eles estavam levando ali, pela provisão. Mas o próprio Jesus deu graças, e ele deu graças por tudo que tinha acontecido, inclusive na sexta, no sábado e naquele domingo que estava terminando. Jesus deu graças e aquilo foi importante na vida dos seus discípulos, porque os olhos deles abriram. Quando nós damos graças a Deus, parece que as coisas todas se dissipam, as trevas se dissipam, e nós começamos a enxergar o que realmente é. E eles enxergaram a Jesus. Mas, a partir do momento que eles viram Jesus, Jesus desapareceu da frente deles. Aí é que eles falaram, nossa, não ardia o nosso coração quando ele estava falando aquelas palavras? Como é que nós não conseguimos perceber a presença dele? Como que nós não tínhamos compreendido tudo aquilo que deveria acontecer com ele? Como que nós não conseguimos ver, ouvir a voz dele? Então, o Senhor Jesus fez com que esses homens, né, compreendessem ali toda essa palavra. É interessante, queridos, que quando Jesus está conosco, o nosso coração se quebranta, o nosso coração se acalma, o nosso coração ele acaba caindo na real e fazendo com que a gente veja as coisas com grandes perspectivas. Então, querido,
que nesse dia Deus possa abençoar a sua vida. Hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor, e a Páscoa não foi só, né, um momento ali de tristeza, porque as pessoas não conseguiram encontrar Jesus, estavam frustradas, mas foi um momento principalmente de vitória, porque a partir do momento em que elas encontraram a Jesus, abriu para eles uma nova perspectiva de vida. Grande alegria, né, veio, grande esperança veio na vida deles. Passou aquele período de tristeza, de dor e de desânimo. Os discípulos que tinham ido para o caminho de Emaús triste, eles retornaram aquele caminho para Jerusalém com grande alegria. Portanto, mesmo que você esteja, ou que você passe nesse caminho indo para Emaús, lugar de desânimo, de frustração, de desânimo, caia em si e volte correndo alegre para Jerusalém, o lugar onde Cristo está, e celebre ali com os outros, com os irmãos, tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Tá? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que Deus possa aplicar isso ao seu coração. Amém? Deus abençoe.